Eu só juntava, antes de Aldo me colocar outra questão, eu juntava um ponto que é muito interessante que eu estive a ver no Diário Económico, tanto que saiu nos últimos dias, com análises das perspectivas para 2011 da generalidade das principais bolsas, com duas metodologias. Uma, a metodologia, digamos, de cima para baixo, ou seja, uma previsão dos analistas, digamos, oriundos de cada mercado, para esse índice, seja o Standard & Poor's, seja o Bovespa brasileiro, seja o DAX alemão, etc, etc, e outro, utilizando os preços-alvo que neste momento estão em vigor, digamos, por parte dos analistas das casas de investimento nesses mercados, e, portanto, as conclusões são interessantes. O preço-alvo, que é aquilo que se espera que a ação de cada uma das empresas atinja num determinado horizonte temporal, exatamente, normalmente 12 meses. E é muito interessante porque aponta para perspectivas de valorização bastante interessantes e bastante significativas, quer, digamos, de cima para baixo, portanto, a perspectiva macro, se quisermos, para um determinado índice, quer essencialmente de baixo para cima, via os preços-alvo para as ações dessas empresas. E aquilo que reflete é, digamos, uma expectativa, que vai ser o decisivo, de que haja algum alívio, digamos, nas tensões de dívida soberana, na crise da dívida soberana que se tem verificado ao longo do último ano na zona euro. E, portanto, esse fator vai ser decisivo, ou seja, se analisando de forma muito simplista, se virmos uma situação em que, e se evoluirmos para uma situação em que se começa a aliviar essas tensões... Mas como é que é possível aliviar essas tensões? No seu entender? Com duas questões decisivas, três questões decisivas. Uma primeira, o crescimento económico europeu em geral e nas economias que têm estado mais sob pressão em especial. É evidente que vai ser difícil, portanto, digamos, com as medidas de austeridade que estão a ser implementadas em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Irlanda, não vai ser fácil, mas, digamos, se houver surpresas positivas no crescimento da Europa em geral, isso vai obviamente... Mas têm que mesmo ser surpresas, ou apostamos naqueles Sim, que já estão apesar de tudo tem havido surpresas positivas, inclusive para mim, tem havido surpresas em vários dados macroeconómicos, em Portugal, em Espanha, nomeadamente, tem havido surpresas positivas, portanto, mas esse é o aspecto decisivo, ou seja, as expectativas do FMI neste momento é que a Europa cresça, a zona euro cresça 1,5%, se for acima dessas expectativas, será obviamente um fator decisivo. Depois, obviamente, as execuções orçamentais, e nomeadamente nos países que estão sobre estas pressões, nomeadamente a nossa. Bom, e obviamente vai ser muito importante, como o Paulo dizia bem, a reconfiguração, a evolução daquilo que for a reconfiguração, digamos, do governance europeu nestes contextos. Portanto, se houver um alívio, digamos, em função destes três ou de outros fatores, é provável que as bolsas, digamos, destes países, portanto, o ano passado o PSI 20 caiu perto de 10%, o índice mais representativo espanhol caiu 18, 19%, o IBEX, isto num contexto em que o DAX alemão cresceu 16 ou 17%, portanto, ou seja, houve aqui mesmo dentro da zona euro, uma grande dicotomia muito marcada por estes fatores. Portanto, estes fatores, portanto, haver um alívio destas tensões ou haver um agravamento, digamos, no polo oposto, pondo isto de forma muito simplista, serão obviamente decisivas para configurar se as bolsas com melhor comportamento na zona euro continuam a ser as que já foram em 2010, ou se, nesse contexto de alívio, serão aquelas que mais sofreram em 2010. É evidente que o que é de esperar é que continue, como eu e o Paulo referíamos, que zonas geográficas como a Ásia ou a América Latina, digamos, economias e mercados emergentes, continuem a ter um bom comportamento, como já o tiveram em 2010. Bom, e as perspectivas de crescimento económico, as perspectivas de superávites das balanças de transações correntes, digamos, da generalidade dessas economias, apontam não só para 2011, mas se olharmos para o horizonte temporal de 3, 5 ou 10 anos, para a continuação dessa performance, de onde há que, obviamente, ter aqui uma carteira de ativos, seja de ações ou em geral, de âmbito global e não apenas olhar para, neste caso, para um mercado como o português, que além do mais representa muito pouco, não é? Mas, por exemplo, Paulo Pinto, como é que é possível pensar que vai haver um aliviar da dívida soberana, pegando aqui nas palavras do Raul Marques, quando, por exemplo, ainda hoje o Banco Central da Suíça veio dizer que não aceitava mais títulos da dívida irlandesa por considerar que não estão naquele patamar considerado mínimo para transmitir segurança, ou seja, para não serem depois incobráveis, não é? Tinha feito o mesmo já o ano passado com a dívida grega.
Se os países no limite... A Suíça, pronto, tem características muito específicas, mas se houvesse país a fazer mais isto, como é que depois é possível confiarmos? Não, a questão justamente não se põe tanto em relação à Suíça. A questão põe-se mais em relação ao facto de ser o primeiro país a colocar-se nessa situação. Eu, ao contrário do Raul, não estou muito otimista relativamente à crise soberana e acho que ela Também não disse que estava. Ou abrandar. Há, digamos, duas hipóteses. Uma é apenas para configurar a questão, ou a hipótese de agravamento ainda mais acelerado ao longo de 2011, ou, pelas razões que forem, haver umas surpresas positivas. Exatamente. Porque o consenso é não haver uma melhoria, não é? E em relação a isso, se nos limitarmos à zona geográfica europeia, eu até acredito que possa haver soluções positivas. Basta, por exemplo, para que se leve avante a criação das obrigações soberanas europeias. E, portanto, se um programa desses for adotado, isso é positivo. A Alemanha ainda continua com muitos ses. A Alemanha continua com muitos ses. Quando outra alternativa, a única que for apresentada na mesa, eventualmente todos irão corroborar. O problema em relação à dívida soberana é que nós, em 2010, só tivemos a noção de problemas de dívida soberana numa zona geográfica, e particularmente na zona euro. E a dívida soberana não está limitada à zona euro. Eu lembro que a Inglaterra está numa situação idêntica à da Europa e os Estados Unidos estão exatamente na mesma situação. Aliás, no caso dos Estados Unidos, eu julgo que o problema é muito mais complicado pelo facto de serem os Estados Unidos a maior economia do mundo, pelo facto de terem a moeda de referência e pelo facto de terem, para além de terem os Estados em falência, terem as suas cidades em falência. E a crise dos municipal bonds, que são as obrigações municipais, que se deu há 2 meses atrás, e que aliás teve pouco eco aqui na Europa, eventualmente porque havia outros problemas mais importantes, mas que resultou num mini crash. Esse problema é um problema latente, porque lá como cá, o problema dos Estados Unidos e dos municípios é que os gastos são superiores às receitas. E enquanto os gastos forem superiores às receitas, vai ser difícil poder-se pagar aquilo que se deve. E eu creio que, para voltar àquilo que referiu relativamente ao Banco Suíço, o grande problema que nós enfrentamos neste momento é que a carneirada, entre aspas, assuma que efetivamente de toda esta dívida nada disto vai ser pago, enfim, ou muito pouco disto será pago, e que toda a gente entre numa situação desesperada em que não queira obrigações nem títulos de dívida para nada. O que, aliás, isso é um bocadinho, não é catastrófico? Não, o que, aliás, a bem da verdade, eu creio que se deveria pensar num ponto importante. As crises normalmente servem para filtrar aquilo que são os excessos e, portanto, repor um pouco de verdade. E nas crises existe mais desemprego e, portanto, os desempregados sofrem com as crises. Existem mais falências e as empresas sofrem com as crises. Curiosamente, isto é uma crise de endividamento e os credores ainda não sofreram com essa crise. E, portanto, eu diria que não é de excluir que os credores, que no fundo são os bancos, que são os fundos de pensões, que são as famílias, também não possam vir a sofrer com a situação atual. E por isso é que os investidores, se calhar, deviam estar mais atentos a este risco nacional? Nacional ou das nações? Bem, eles estão bastante atentos. O Paulo levantou alguns pontos extremamente interessantes, e nomeadamente a questão do risco soberano dos Estados Unidos é uma questão bastante interessante, que eu colocaria como um dos, para vocês não dizerem que eu sou um otimista, portanto, pondo agora digamos aqui uma tónica de riscos e de menos otimista. Nós tínhamos combinado, como estamos só os dois, um fazia o papel de otimista e o outro pessimista. Mas lá chegaremos na segunda parte, porque em relação a alguns mercados, eu por acaso estou otimista. Não será pelas razões que as pessoas... Sim. Mas o ponto que tu levantaste do risco soberano dos Estados Unidos eu acho que é muito interessante, porque pode ser uma das surpresas negativas e dos riscos
que eu vejo para 2011 é precisamente das agências de rating, do tema do risco soberano dos Estados Unidos começar, já para não falar no Reino Unido, mas os Estados Unidos, que é o mais relevante de todos, começar a ser posto em causa. E, portanto, é de facto digamos, um dos riscos que temos a pairar, ou que poderá pairar sobre 2011, poderá ser esse, porque essa é de facto uma questão muito relevante, e se começar também, temos andado todos a olhar para a zona euro em geral e para 3 ou 4 ou 5 mercados e riscos soberanos específicos dentro da zona euro em particular, mas o quintal, tanto os Estados Unidos, é relevante, porque, de um ponto de vista global, os Estados Unidos, repito, como já aqui várias vezes disse, está pior do que a zona euro como um todo, quer na questão orçamental, quer na questão do déficit versus superávit externo, está pior do que a zona euro. E, aliás, eu creio que isto é o ponto mais importante, porque é aquilo que não é visível imediatamente a todos os observadores. O que nós temos tido ao longo destes últimos anos é uma guerra de dois blocos. Exato. Entre o bloco americano e o bloco europeu. O que nós temos tido é uma guerra de moedas em que o euro lentamente pretende substituir-se ao dólar. E aquilo que tem resultado disso é um contra-ataque dos americanos para que o dólar prevaleça sobre o euro. Apesar de não ser... Desprezou-se também um bloco asiático neste... Mas o bloco asiático não tem aquilo que é importante para dar contributo a este problema, que é uma moeda que justifique, exatamente, e que tenha a liquidez suficiente para... Não tem um Mas competidor estava a pensar do dólar. em termos de investimento, ok, não, certo. Não tem um portanto, competidor, é ao nível das moedas que isto se passa. E eu vou dar rápido exemplo para irmos para o intervalo. Muito rápidos exemplos, 2 rápidos exemplos, que têm a ver com as crises do petróleo. Coincidência ou não, quando Saddam Hussein pediu para que o seu petróleo fosse pago em euros, resultou numa guerra. Quando o Irão ameaçou constituir uma bolsa que tivesse uma bolsa de petróleo cuja liquidação fosse em euros, tem o problema. Portanto, esta questão da moeda mundial, de referência mundial, é o problema mais importante. E, portanto, iremos certamente ter, ao longo de 2011, mais problemas políticos e esta evidência a ser mais evidente, passa a redundância, para toda a gente. Muito bem, vamos para um breve intervalo. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Hoje estamos a falar das perspectivas para o mercado bolsista mundial em 2011. Regressamos já, volte connosco.